Esclarecedor, o podcast que tem como intuito descomplicar o universo da dor crônica. Vamos explorar diversos aspectos desse tema, abordar as dúvidas mais comuns, desmistificar os conceitos e crenças e trazer informações que são essenciais para ajudar você a entender e lidar melhor com as dores persistentes. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio, que foi pensado com muito carinho. Eu sou a Aline Gonçalves, sou fisioterapeuta, e junto com a minha parceira, a médica doutora Paula Glatt, estamos aqui para ajudar você a compreender e lidar melhor com suas dores. O nosso objetivo é poder trazer informações que sejam acessíveis e que sejam baseadas em evidências para que vocês consigam se sentir mais seguros em relação à sua condição. Nos últimos anos, a gente vem adquirindo cada vez mais conhecimento sobre dor. E isso vem de uma área que a gente conhece como neurociência, mais especificamente neurociência da dor. E daí veio um termo que a gente usa muito na nossa área, que é a educação em dor. Foi daí que surgiu nossa ideia do podcast Esclarecedor. Com o intuito da gente poder trazer um pouquinho mais de informações para vocês e que a gente acredita que quanto mais pessoas conhecem da sua condição, quanto mais elas entendem sobre o que está acontecendo, mais fácil é a gente lidar e também diminuir um pouquinho o impacto que essa doença causa. Então agora, Paula, se apresente para nós, conte um pouquinho da sua trajetória e o que te trouxe, assim, que fez se especializar na área da dor. Bom, como já foi apresentada, sou a doutora Paula Glatt, sou goiana, mas já estou aqui em Campinas há muitos anos. Fiz medicina, né, em 2005, formei, fui para a área de anestesiologia e na parte de anestesia, né, é muito ambiente hospitalar e a gente sente um pouquinho da falta do contato com o paciente, né? Uhum. E aí, pensando nisso, de como não perder totalmente, né, a parte clínica, vamos dizer assim, da medicina, acabei fazendo a especialização em dor. E, enfim, e aí é um mundo apaixonante, cheio de desafios, né? Todo dia é um desafio diferente. É muito amplo, muitas coisas, mas quando a gente consegue um resultado, quando a gente consegue ver uma resposta, junto com a físio, junto com reabilitação, junto com todas as áreas, é muito gratificante também, né? E acabei conhecendo a Aline, né, por indicação de paciente em comum. Acabei sendo aluna dela, né, do Pilates ali, da Físio. E desde sempre a gente conversa muito sobre isso. E a gente... Desse desejo, né? E a gente se frustra muito com as coisas que a gente escuta, né, dos próprios pacientes, né, tanto meu quanto dela, de falta de educação, né, no sentido, né, da dor, né, não de... E aí a gente foi tentando pensou em fazer um grupo, né, para juntar os alunos, pacientes, enfim. E aí a gente evoluiu para essa ideia do podcast. Estamos aqui no primeiro Esclarecedor para tentar ajudar vocês um pouquinho, tirar dúvidas e melhorar a qualidade de vida, que é o grande objetivo. Deixa eu me apresentar, então. Exato, é isso que eu ia falar agora. Fala um pouquinho você da história. Assim como a Paula, a gente sempre tem uma história que faz com que a gente chegue onde a gente chegou e o porquê disso, né? E eu em vários grupos que eu já participei, eu falo que o que me trouxe a querer se especializar na área da dor foi exatamente os meus próprios pacientes. Conviver diariamente com eles sempre foi uma coisa assim que... eu precisava encontrar uma maneira de solucionar aqueles problemas. Eu achava que eu tinha que achar tinha que resolver, tinha que acontecer. Não dava para um paciente chegar e ficar tudo bem, assim, com dor, sair como se nada tivesse acontecido. Ficar um ano fazendo isso aí no mesmo lugar. Como... E nesses 16 anos de área, assim, né, eu vejo que... Eu fui muito atrás de muitos cursos, especialização, uma incansável busca por técnicas para tentar solucionar os problemas. Eu acredito que essa é a chavinha assim, de todo profissional da saúde, que a gente fica buscando muita técnica para solucionar um problema que, às vezes, é muito mais... mais amplo. Muito mais amplo, exatamente. E foi aí que eu cheguei nessa área da dor. Eu acho que...
os próprios pacientes fizeram com que eu chegasse aqui. Em 2020, eu mergulhei no estudo da dor. Eu acho que esse momento foi o momento, assim, de dar um start mesmo. De lá para cá, eu vivo constantemente focada nisso. Eu fiz a formação da especialização com a fisiortopedia. Lá eu encontrei pessoas maravilhosas. São profissionais que eu ainda continuo seguindo e que fazem com que eu esteja aqui hoje. Eu acho que o nosso objetivo é continuar aprendendo. E aprendendo com os pacientes, aprendendo com o pessoal que a gente, né, os profissionais que a gente tem aí como intuito para trazer, porque esse é só um começo. A gente tem muita novidade aí pela frente. E, Paula, eu acho que a gente podia até ir um pouquinho mais além, assim, até para ver se as pessoas estão próximas e andando com a gente, com o nosso tema, com a nossa proposta, com o que a gente está querendo oferecer. Que é uma pergunta que eu faço para mim, tento trazer para os pacientes diariamente, que é: você tem interesse em saber mais sobre sua dor? Mudaria alguma coisa na sua vida se você compreendesse mais sobre o que está acontecendo com você? E eu acho que se a resposta para você é sim, então acho que vale a pena você ficar aqui, porque a gente tem muita coisa boa para trazer. Paula, começa aí. Explica um pouquinho para a gente sobre dor. Vamos tentar trazer a parte técnica, que é meio chatinha, assim, mas depois a gente vai tentar clarear de forma mais leve. Definição de dor, né? Ela ficou estacionada por muitos anos, sendo considerada aí como uma lesão tecidual. Então, você tinha que ter, né, um machucado, uma fratura, alguma coisa assim para você ter dor. Senão, sua dor não era real, não era verdadeira, né? Nos últimos anos, felizmente, isso foi mudando, né? E hoje a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, caracteriza a dor como uma lesão sensorial ou psíquica, então a dor realmente pode ser da alma, como às vezes a gente fala, que está associada ou não a uma lesão tecidual, né? Então, eu posso ali ter um machucado, a lesão, a fratura, mas eu posso não ter nada e mesmo assim ter dor. E a dor é muito individual, né? Então, você nunca vai sentir a dor do próximo e você nunca pode contestar a dor do próximo. Acho que começa por aí. E nessa área que a gente se conheceu e começou a conversar sobre isso para tentar melhorar. Então, todo dia a gente lida com pacientes de dor, né? Tanto eu quanto a Aline, eu mais na parte clínica, ela na reabilitação, no exercício, no movimento. Mas a gente tenta fazer o paciente entender um pouquinho sobre isso para ele conseguir compreender a dor e como a gente pode fazer para mudar ela, né? Para melhorar a qualidade de vida. Essa fala que você comentou, Paulo, é legal a gente reforçar sobre a dor ser algo individual, né? É uma sensação, ela é subjetiva, então acho que no primeiro momento a gente precisa pensar um pouquinho e falar mais sobre isso, que pensar na dor é assim, a gente entender que nem sempre a dor é ruim. Sim. Pra gente começar, assim, falar no sentido de... eu brinco, porque eu falo que nem toda dor é ruim, e eu falo isso com os meus pacientes, eles falam assim, mentira. Porque não é com você, né? Tipo, não tem essa, que a dor não é ruim. Eu falei, mas essa é uma dor boa ou ruim? Ela falou, não existe dor boa. Mas é uma dor que, por exemplo, às vezes a gente tá com um roxo no corpo e a gente não percebe aquele roxo, teve ali uma lesão, aconteceu, e nem por isso eu tive uma reação ali àquela dor. Mas, às vezes, uma própria cutícula inflamada dói pra caramba e a gente vive com a atenção, nem mexe o dedo, fica com o dedo duro em relação à cutícula que tá ali inflamada, com medo de como lidar ali, senão vou bater, vou machucar mais. Então, pensar um pouquinho mais, assim, por que a gente sente dor, né? Então, como a gente recebe a dor. Isso, como a gente recebe e por que a gente recebe. Então, quando eu falo que nem toda dor é ruim, é porque... a dor, ela é um sinal é um alerta ali pro seu corpo. É um mecanismo de defesa, né? Isso. A dor aguda em si, ela é, né, quase sempre depois de uma lesão e ela serve para você se defender. Exatamente. Então, a gente, né, o exemplo clássico que a gente fala é de colocar a mão, por exemplo, no fogo, né? Numa chama acesa. Eu tenho que ter mecanismo de dor para tirar minha mão. Se eu não percebo ali a dor, eu vou deixar minha mão lá, vou fazer uma queimadura de 2º, 3º, 4º grau. Então, essa dor aguda, essa dor da lesão, ela é realmente
protetiva, né? Protetora para te salvar aí de várias coisas. Seja uma dor boa. É uma dor boa. O problema é quando ela cronifica, né? Que aí é acho que é o nosso alvo aí dos pacientes. A gente vai falar bastante também de dor aguda, mas é que, pegando essa fala sua sobre a dor aguda, é uma dor que, normalmente, ela é mais fácil de explicar. Então, quando você consegue perceber mais a sua condição, você lembra de quando isso começou e fica mais fácil de tratar também. Normalmente, é um tipo de dor que ela está mais associada, sim, a uma lesão. Então, tem uma forma mais direta da gente poder fazer esse tratamento, de você conseguir entender, por exemplo, se você torce o pé, que você não vai pisar naquele tornozelo que você acabou de torcer, porque é uma proteção do seu corpo para não machucar mais, para respeitar o processo de cicatrização, para daí em si, depois você poder voltar à sua vida normal. Mas a dor crônica é uma dor que a gente vai precisar discutir um pouquinho mais aqui. Mais a fundo. Nosso objetivo, trazer um pouco mais sobre isso. Eu falo até que as pessoas acabam chegando até a mim depois de ter passado por vários outros profissionais, porque isso acontece fica sempre. O tempo todo buscando, né, por uma solução do problema, como eu disse lá atrás. Uma resposta Do que está acontecendo, mas a gente vai falar mais sobre isso. Só concluindo, só fechando esse raciocínio, tem o lado bom da dor boa, que é quando muda o tom da dor. Você está sentindo dor para fazer um tratamento, mas é uma dor diferente daquela dor que chega a te incomodar, que chega a te limitar. Então, também entender que tem um lado tanto de proteção como o lado de cura, que são os pontos positivos da gente sentir dor. Então, esse limite aí de um para o outro é bom a gente reforçar. Cabe aí um tempão para a gente falar sobre isso. Hoje a ideia é a gente equilibrar um pouco, né, Paula? Para a gente falar, abrir um pouco sobre o que a gente tem para oferecer, para que vocês também possam fazer perguntas e a gente poder esclarecer melhor, que esse é o nosso objetivo. Esclarecedor. Pode esclarecer melhor sobre as suas dúvidas que vocês tiverem. Vamos falar um pouquinho, já que a gente tocou nesse assunto, sobre os mecanismos de dor. Acho que isso é interessante. Vou dar um exemplo de um mecanismo de dor. O nociceptivo é aquela dor que... Vamos voltar para a dor aguda. É aquela dor que teve realmente um trauma, teve uma lesão. Uma torção, uma lesão. Que ela está associada a um tecido que não é o nervo, tá? Ele só está associado a músculo, a tendão, pode estar relacionado até muitas vezes com algo mais visceral, como uma gastrite, por exemplo. Então, ele está relacionado a algo onde o nosso corpo sente, né? A um estímulo. Isso. Que pode ser uma doença, pode ser uma lesão, pode ser uma fratura, pode ser um entorse. Isso. Seria uma dor real, entre aspas, né? Uma dor que tem causa específica, que você consegue dar o diagnóstico. Isso. E sobre a dor neuropática, é mais ou menos nessa linha, só que ela é exclusiva do nervo, tá? Então, o próprio nome já diz. Então, é aquela dor que, às vezes, ela pode ter um trajeto pelo membro, por exemplo, no seu braço. A dor irradiada que a gente fala, né? Isso. A dor irradiada, ela pode ter perda de força, ela pode gerar perda de sensibilidade. Aí, essa é a dor neuropática. Então, a gente tem como um mecanismo de dor a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Mais recente. Pode ser um pouco cedo para falar sobre isso. Se eu tivesse, me corta aí, Paula. Mas, normalmente, pessoas com dor crônica... Vamos voltar um pouquinho? A gente qualifica a pessoa com dor crônica, aquela pessoa que sente dor há mais de 3 meses. E a dor aguda até 3 meses. Então, quando a gente falar sobre dor crônica, a gente está falando daquela pessoa que passou por esse processo de lesão, aconteceu de fato alguma coisa e ela permanece com essa sensação, com essa Deveria dor. ter sido um quadro limitado que por N motivos está se prolongando. Isso. Como eu disse, o estudo da dor ele está cada vez
mais amplo. Tem muitas coisas que a gente ainda não sabe. Talvez por isso essa ideia de esclarecer um pouquinho mais sobre o tema. Mas tem essa cronificação, o motivo dessa cronificação, a gente não consegue dar uma resposta pontual. Pode ser até que vocês achem que a gente nunca vai ter uma resposta, mas de fato é o que acontece. Tem causas genéticas que podem ser, mas isso ainda está estudando, não vem ao caso. Tem outras coisas que a gente vai conversar mais adiante, mas o que voltando lá, é pensar assim, que a dor crônica, a maioria das pessoas que têm dor crônica, hoje a gente pode entender que o mecanismo predominante dessa dor é o nociplástico. Fala um pouquinho sobre a dor nociplástica, Paula. Então, falar da dor nociplástica, na verdade, esse é um termo também mais recente, né? Isso que a gente falou daí do desenvolvimento da dor, né? Até alguns anos atrás, isso não existia. De novo, se tinha lesão, tinha dor. Se não tinha, não existia, era frescura. E hoje em dia, graças a Deus, isso mudou. E a nociplástica é essa dor meio difusa, meio incaracterística. Então, eu até posso ter, né, uma lesão real no começo, mas que depois ela meio que se propagou de uma forma, né, errônea, que ela deveria ter se curado, mas não se curou. Ela tem uma lesão associada, mas não tem mais e continua. Então, é uma resposta meio anormal aí do organismo, né? A gente até fala que ela não está relacionada a nenhum tipo de lesão tecidual, nem neural, e que realmente é uma dor que ela como o nosso cérebro está produzindo. Na verdade, houve uma mudança no processamento do nosso estímulo. Vale a gente entender que a dor ela é um produto do nosso cérebro. Ela não é algo que a gente sente de fora para dentro. Ela é processada no nosso cérebro. A gente tem um estímulo, como várias partes do nosso corpo, a gente é dividido, né? Em sistema circulatório, sistema sanguíneo, respiratório, digestivo. E a gente tem o nosso sistema de dor, que é o sistema nervoso. Então, quando a gente recebe o estímulo, normalmente periférico, então a gente tem um estímulo lá na pele, esse estímulo ele chega no nosso cérebro e lá ele é processado para daí então ele descer como uma resposta dolorosa. Exato. E aí, isso tudo vem daquilo que eu falei lá atrás, sobre todo um contexto por trás disso, né? De toda a sua experiência, se você teve ou não uma experiência prévia àquela dor, por exemplo. E aí a gente entra na dor ser individual, né? Que para você, a dor da cutícula inflamada pode ser uma dor chatinha, mas que você segue a vida. Uma pessoa que faz tatuagem. Exato. E para mim pode ser uma coisa assim, nossa, de outro mundo, não tô conseguindo mexer minha mão. Por quê? Porque a resposta, né, dentro de mim ali do sistema nervoso tá enfraquecida, tá alterada, tá muito sensibilizada pelo passado, né? Igual você falou. Então, tem tudo isso. A gente caracterizar e a gente entender o processo de cada um, né? Então, grande queixa, voltando lá no que você falou dos pacientes que já foram em 10 médicos e você é a 11ª. É isso, é muito comum o médico, o físio, o profissional de saúde falar isso aí não tem o que fazer, isso aí é assim mesmo, vai doer. E não é assim. A gente tem, hoje em dia, mecanismo para tentar resolver isso de uma forma. Tem muita dor que não tem cura, né? Isso aí é indiscutível. Mas nosso objetivo sempre é tentar entender e melhorar. E fazer com que o paciente receba essa dor de uma forma melhor e menor, né? Como a dor ela é um produto do nosso cérebro, eu acho que é interessante ver isso no ponto de que quanto mais bem preparada a pessoa estiver para receber esse estímulo, para lidar com a situação, independente do contexto, melhor vai ser para ela. Porque o contrário também é verdadeiro. Sim. Se a pessoa não está num estado bom, né? Sensibilizada. A dor vai vir com uma intensidade Muito maior maior, sim. de uma cutícula inflamada. Ou até mesmo quando ela vê um roxo e achar coisas piores. Então, é voltar a atenção para você e com o intuito mesmo do nosso bate-papo aqui, de vocês cada vez mais entenderem as suas condições para que vocês consigam
melhor manejar, né, gerenciar Ter esse ferramentas. quadro. A gente não entrou em nenhuma patologia, nenhuma doença específica. Cabe voltar aqui que a gente está falando de uma doença, porque a dor crônica, ela é uma doença. Mas... A gente ainda não discutiu a origem. Exatamente. Já que a gente falou um pouquinho da doença, aí fica a pergunta, mas o que eu tenho dor crônica, o que eu posso fazer para melhorar? Quais são minhas armas? Quais são os tratamentos disponíveis? Nossa, a gente podia dar uma pincelada nisso hoje e mais para frente falar mais específico de cada uma. O que você acha? Sim. Ah, legal. Tem a sua área. Sim. Que eu já ia até fazer pergunta para ser mais específico. Pode falar. Assim, como que é a área... Onde a área médica atua? Então, a área médica ajuda a gente tentar ver a dor além da lesão tecidual, né? De novo, a gente está falando da dor crônica do paciente que já está sensibilizado. Então, primeira consulta, a gente faz uma anamnese mais completa, vê qualidade do sono, atividade física, né? Independência, como o paciente ali vive no dia a dia e tentar melhorar cada quesito aí de alguma forma, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas medicações que agem nesse sistema nervoso central, que é o que a gente comentou, que recebe a dor para repassar para mim, né? Então, a gente consegue, eu falo para o paciente, às vezes, fortalecer um pouquinho esse sistema nervoso central. Então, eu estou muito sensibilizada, eu estou passando por um momento difícil, eu estou frágil no sentido, de novo, sistema nervoso central, né? Cérebro. Então, a gente consegue dar uma fortalecida nisso, para a gente tentar fazer com que o cérebro interprete essa dor de uma forma mais leve, né? E quando a gente está falando de uma dor neuropática aí, que é a dor do nervo, vamos dizer assim, que é a maioria delas, a gente também consegue entrar com as medicações que inibem o impulso do nervo, né? Que outro exemplo que eu gosto de dar para paciente é que o nervo é como se fosse um fio de energia, né? Então, fiozinho aqui de energia. Se ele tá desencapado, eu começo a tomar choque, ele dá mau contato, que é um mecanismo de dor, né? Então, a gente tem medicações que inibem esse estímulo elétrico também. Essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade, né? Legal. Então, hoje em dia, a gente tem bastante arma aí, vamos dizer assim, contra a dor. Isso aí pensando só no tratamento clínico. A gente ainda tem tratamento... bloqueio, né? Bloqueio, infiltração, dependendo do tipo de dor. Quando é uma dor mais específica, quando a dor tem origem, quando a dor é de uma hérnia, de uma tendinite, a gente consegue chegar direto lá ao ponto e sempre reabilitação, né? A maioria dos pacientes que vem com dor crônica, a primeira queixa é: eu não faço nada porque eu não consigo. Não consegue não. A gente vai ter que adequar alguma coisa que você consiga, né? E pensando aí, grande parte das vezes também uma terapia, psicologia, tudo isso associado, porque, de novo, a dor é muito multifatorial. Então, quando a gente fala de dor crônica, não dá para você pensar só no machucadinho que eu tive de primeira, né, no primeira reação não ali. Vai ter uma técnica específica que vai resolver o problema. Não. Eu acho que pegando isso, né, quando é passado para reabilitação, a pessoa realmente tem, acho que esse é o nosso grande, eu falo da fisioterapia, o nosso grande trabalho mesmo, onde a gente precisa mais agir, que é nesse processo de gerar confiança, aceitação, da pessoa poder realmente se sentir preparado para fazer o movimento, porque as pessoas de fato chegam para a gente com muito medo de se movimentar e esse medo ele não é descaracterizado, ele não é ignorado, porque de fato a pessoa teve uma experiência ruim, só ela sabe o que ela sentiu, sim, né? E muitas vezes ela escuta isso também de outros, né? Não, você tem, isso é legal. Você tem, sei lá, alguma coisa no joelho, se você caminhar vai piorar. Nossa. Gente, eu falo que tem, assim, 3 exemplos. Acho que são só 3. Da pessoa que realmente sofreu a lesão. Vamos colocar uma dor lombar. Ela teve um trauma, ela fez um movimento brusco e aí ela realmente sentiu um probleminha ali, uma dor na lombar. Aquela pessoa que viu uma pessoa com dor, sofrendo, gemendo de dor travada, e aí ela tenha na memória dela aquela sensação da dor na lombar, mesmo ela nunca ter tido a dor na lombar. A experiência. E também quando é falado, como você falou agora. Então, assim, é muito
é muito engraçado e é interessante a gente voltar a atenção para isso como paciente também. Porque, gente, vamos lá, a gente aqui está falando como profissional de saúde, mas também a gente tem experiências dolorosas, como todo mundo, né? Não preciso falar sobre as nossas dores aqui, mas voltar essa atenção, né, de como a experiência do corpo, como a nossa relação com a dor chega. Paula, vamos seguir um pouquinho? A gente não falou, né? Tem a área da terapia, como você falou, mas tem a nutrição também, tem a parte da educação física, né? Então, assim, é muito amplo as áreas que atuam com a dor. Eu acho que o mais importante é ter consciência de que as pessoas estão se dedicando a esse estudo para conseguir ajudar no processo, né? A gente jamais vai falar solucionar, a gente jamais vai falar resolver, mas para ajudar vocês realmente nesse processo de lidar com as sensações dolorosas, com a condição de saúde. Usando como exemplo aí, mas que não deixa de ser né, o dia a dia, paciente oncológico, né? Às vezes você, né, o diagnóstico ali já tá dado, né? O tratamento, enfim. Então, assim, a gente não quer prometer a cura, a gente não vai prometer a cura, longe disso, né? A gente não sabe nada. Mas é melhorar a qualidade de vida frente a uma doença dessa. E que seja, né? A oncologia é um exemplo, mas tudo. Uma síndrome de caldequina, uma artrose gravíssima num paciente de mais idade que não tem condição de operar. Então, assim, a gente tem um N muito grande de coisas que o próprio paciente escuta, não tem o que fazer. Né? O seu caso não tem o que fazer. Está fadado. Não, o seu caso é isso. Você não pode operar, você não tem o que fazer. Tipo, oi? Você não pode ajudar em nada, não é possível que você não tenha nenhum mecanismo aí para ajudar essa pessoa. Então, acho que essa foi nossa ideia inicial aí de tentar fazer o paciente entender e melhorar. Só mais uma para a gente fechar. Fala sobre o 5º sinal vital. 5º sinal vital, como eu falei lá na definição de dor, até 20 anos atrás, aí vamos colocar, no hospital, né? A enfermagem entrava no seu quarto, media a pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Por quê? Porque são sinais vitais. Se você tá tudo isso tá normal, você tá bem, né? Você tá reclamando do quê? E já faz algum tempo aí, cada vez mais, hoje em dia, eu diria que quase todos os hospitais, pelo menos os grandes aí, eles colocaram o 5º sinal de vital da dor. Então, o que é isso? É você realmente perguntar para o paciente, né, que está internado, que está no pós-operatório. Então, você entra no quarto, você vai ver pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, né, que é o básico, vamos dizer assim. Mas a última pergunta sempre é de 0 a 10, quanto você está de dor? Por quê? Porque é isso, eu posso estar com uma pressão ótima, posso estar com uma frequência cardíaca ótima, mas acabei de fazer uma cirurgia, sei lá, de hérnia e tô urrando de dor. Então, assim, isso entrou em todos os hospitais aí como classificação não, como um critério mesmo, né? Critério, tá dentro. Tá dentro, legal, né? Legal. E aí, dependendo do hospital, a gente tem, né, o protocolo de dor aguda, dor crônica, pra gente não deixar o paciente sofrer, porque a gente, né, quer cuidar dele como um todo. Legal. E, enfim, acho isso crucial aí, principalmente pensando tanto de paciente que interna, né, que a dor aí é uma das principais causas de afastamento de trabalho e de internação. Então, ele ter sido colocado nisso é realmente significativo aí no nosso meio. Pra gente começar a entender o quanto isso é importante, né? Um último recadinho aqui, se você me permitir, mas esse podcast ele foi feito para você. Para você que tem dor, para você que tá sem saber como lidar, não sabe em que médico e o que procurar. A gente vai tentar trazer um pouquinho de cada área para vocês, esclarecendo, mas mais do que isso, a gente precisa saber quais são as dúvidas que vocês têm em relação a esse assunto, para que sim a gente possa esclarecer a dor. E que seja realmente uma coisa mais leve, menos doloroso e muito mais esclarecedor. Com certeza. O objetivo é tirar a dúvida de vocês, de famílias, né? Às vezes pai, mãe, enfim, que não estão tão ligados nessa área.
Mas a gente tá aí para tentar ajudar, a gente tá aí para dizer que ouvir não tem o que fazer, não é resposta, tá? Que sempre tem alguma coisinha que a gente possa fazer para melhorar. Em breve, mais convidados, a gente vai trazer todos aí, todos não, né? Mas parte dos especialistas de pouquinho em pouquinho para vocês, pra gente ir desvendando a dor camada a camada. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau.